Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos e alunas dos 8º anos da ABC. Antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com vocês e pedir a vocês que fechem o olho de vocês aí, para nós falarmos com Deus. Deus, nessa hora santa, nessa hora sagrada, gostaria de colocar a vida de cada um desses meninos e meninas de suas santas e benditas mãos, te agradecer pela proteção e pelo livramento, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre obediência. Vou dar um minutinho para você pensar aí o que é obedecer, o que é obediência para você. O que é obediência? O que é obedecer? Quais são as vantagens que nós temos quando obedecemos e quais são as desvantagens que nós temos quando desobedecemos? Vimos no capítulo 4, na história de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus, eles não ouviram a voz de Deus, não é, o chamado, não é, a ordem que Deus havia dado, e eles responderam pela escolha que eles fizeram. Então hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre a obediência. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser obedientes em tudo. Os nossos pais, aos nossos pastores, aos nossos patrões e até mesmo às autoridades. E com isso precisamos entender que a obediência é um princípio que jamais deve ser banido de nossas vidas. Precisamos ser obedientes. E sim, a obediência ela tem que se tornar uma prioridade em nossa vida. Então, na minha vida e na sua, a obediência ela tem que estar presente sempre. A obediência, ela abre janelas, não é? Abre as janelas do céu. A partir dela, o milagre e a bênção e a manifestação de Deus torna-se real na minha vida e na sua vida. Porém, é preciso entender que essa obediência precisa ser reproduzida, ou seja, produzida em nossas vidas através dela, da obediência, não é? As pessoas, elas precisam ver a imagem e a referência assim, de Jesus na minha vida e na sua vida. Obediência é, como eu falei para vocês, obedecer pai, obedecer mãe, obedecer às ordens que estão nos dando agora, não é? Para nós ficarmos em casa, para nós termos um processo de higiene mais seguro, mais fixo, para você não ter contato com as pessoas, justamente por quê? Porque isso pode causar dano à nossa saúde ou até mesmo à nossa vida, como nós estamos vendo que muitas pessoas estão morrendo justamente pelo contágio do Covid-19. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então assim, a partir do momento que eu passo a desobedecer as normas, as leis que o governo estadual, que o governo municipal está dando, eu vou estar aberto a pegar, a contrair o vírus e ficar doente. Por quê? Porque eu desobedeci. Quando nós obedecemos, não é? Nós estamos mostrando que nós somos humildes, né? Que nós somos conscientes, temos a humildade e temos a consciência de entender que nós precisamos obedecer. Quando obedecemos, demonstramos amor também, respeito também, afeto, carisma, tudo isso faz parte de uma boa obediência. Mas a obediência também, ela produz alegria, não é? Vemos que assim, a orientação para sermos obedientes aos nossos pais, obedientes aos nossos pastores, não é? Aos nossos irmãos, aos nossos amigos que cuidam da nossa vida, as pessoas mais velhas, as pessoas com a idade mais avançada, uma idade maior que a minha e que a sua, às vezes dá conselho a gente, quer direcionar a gente para um caminho, a gente não quer, a gente desobedece, e aí depois o que acontece? A gente começa a pagar pela desobediência. Então assim, a orientação que é dada é que nós devemos ser obedientes, obedecer. Obedecer é muito importante, obedecer é uma prova de amor. Fomos chamados para produzir as características do Espírito Santo, as características de Cristo. Então, nós somos convidados para refletirmos essas características, e a obediência
é uma das características. Então, você precisa ser obediente e eu preciso ser obediente também. Obedecer às regras, obedecer às normas, obedecer tudo aquilo que vem para nos ajudar, para ajudar o nosso crescimento. A gente vai lembrar um pouco, vai retornar para o capítulo 4 do livro e vai ver que Adão e Eva foram desobedientes. Aí, se a gente for ler um pouco a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai ver que não só em toda a trajetória da Bíblia, né, em toda a sua história, não só Adão e Eva foram desobedientes, outros também foram desobedientes. Pagaram pela desobediência, pediram perdão a Deus, Deus perdoou e eles procuraram a não mais desobedecer. Então, assim, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, obedeça as leis que regem o nosso país, as leis que regem a sua igreja, as doutrinas que tem na sua igreja, onde quer que você estiver, você tem que obedecer às regras, obedecer às leis. É muito importante. E para terminar, eu gostaria de contar para vocês uma história sobre obediência. É sobre a menina desobediente. Era uma vez uma menina muito sapeca e alegre, chamada Nina. Os pais dela sempre estavam chamando a atenção dela por conta das suas teimosias, mas ela não aprendia. Certo dia, ela estava andando de bicicleta e foi se aproximando da rua, onde passavam muitos carros. Lembrou-se de que seu pai sempre alertava ela de se afastar da rua movimentada e só andar de bicicleta dentro da pracinha. Mas Nina era desobediente e olhou aquela rua comprida e pensou: eu vou andar só aqui na beirinha, longe dos carros. Mamãe e papai nem estão olhando. E assim ela começou a andar de bicicleta, bem rápido, sentindo-se na maior aventura de sua vida. Foi quando ela perdeu o controle da bicicleta e caiu. Caiu tão perto dos carros que quase foi atropelada por um ônibus. Embora ela não tenha sido atropelada, se machucou bastante, quebrando uma perna, ralando o cotovelo e destroncou 2 dedinhos. Quando estava no hospital, seus pais ficaram felizes por ela estar viva, mas sempre lamentaram que se tivesse acontecido esse acidente. Nina estava muito arrependida de não ter ouvido aos pais. Quando ela já estava bem e estava no recreio da escola, sua amiga Verônica a chamou para subir no muro e pegar umas maçãs lá no alto. Mas Nina lembrou que a professora havia dito para ninguém subir e não quis fazer a travessura. Mas Verônica não quis obedecer e Verônica subiu e de repente ela caiu. Mas Nina ficou feliz por ter sido obediente, após ter aprendido uma grande lição. Mas ficou triste em ver sua melhor amiga chorando. Mas é assim, estamos sempre aprendendo lições e sendo mais felizes. Então a gente observa o quê? A Nina, os pais dela estavam sempre orientando ela que ela não fosse para outro lugar, para outra rua, né, para o meio da rua, que ali passavam muitos carros e era perigoso, e que ela poderia brincar com a bicicleta só ali na praça, mas ela foi e desobedeceu. Aí ela caiu, se machucou, faltou nada para ser atropelada por um ônibus, né? Aí, com o passar dos dias, ela foi para a escola, ela melhorou, foi para a escola e a amiga dela a convidou para subir no pé de árvore para colher umas maçãs, mas ela lembrou que a pró dela havia proibido e ela disse: não, eu desobedeci a primeira vez, mas a segunda vez eu não vou desobedecer. E não desobedeceu, mas a colega foi, subiu, caiu e se machucou. E às vezes é isso que acontece quando nós desobedecemos, nós caímos e machucamos, mas esse machucado é um machucado espiritual. Não é? É um machucado onde o nosso coração fica triste, onde o nosso coração fica decepcionado porque nós desobedecemos. Então, a obediência
ela é essencial em nossa vida, em todos os momentos mesmo, nós precisamos ser obedientes. Foi como eu falei para vocês, obedecer pai, obedecer mãe, obedecer professor, obedecer os adultos, porque na maioria das vezes os adultos, eles são conhecedores mais do que vocês, então nós precisamos obedecer, vocês precisam obedecer, tá certo? Então eu termino aqui esse nosso encontro dizendo: sejam obedientes, e agradecendo a Deus pela presença e pela oportunidade, né, de estar com cada um de vocês, tá certo? Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Tchau, tchau.